Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem, porque hoje a gente vai olhar aqui um pouquinho mais a fundo para ele, que é um dos maiores e mais conhecidos fundos imobiliários da Bolsa de Valores brasileira. Eu estou falando do BCFF 11. Até quem não faz parte da base de mais de 300 mil cotistas, até quem não investe no fundo, sabe um pouquinho sobre ele, já ouviu falar dele, porque por muito tempo o BCFF 11 ele foi pintado por vários influenciadores como uma grande opção de investimento em fundos imobiliários para quem buscava ali um fundo simples, diversificado, rentável. Muita gente elogiava até demais o BCFF 11, mas e aí, será que é tudo isso mesmo? Será que o BCFF 11 realmente é uma boa opção para aquele investidor iniciante que está começando, que quer ter um bom retorno com pouco trabalho, até mesmo para investidores mais experientes? Ou é só mais um fundo que um monte de gente tem em carteira apenas por conta de recomendação, indicação do colega, do amigo, do vizinho, do conhecido e de alguns influenciadores também, mas que não tem nada a ver, não é tudo isso, não tem nada demais, absolutamente nada demais e às vezes até de menos. Será que vale a pena? Desconfiar é sempre um ato de segurança e só estudar resolve a vida do investidor, resolve a sua vida. Então vamos lá. Esse vídeo aqui ele não é para falar mal, criticar, nem para criar polêmica em cima do tema, mas eu adianto que, como muitos outros ativos, outros fundos que a gente tem à nossa disposição, o BCFF 11 ele tem alguns pontos realmente que são positivos, que são bons para quem está começando. Só que, por outro lado, a gestão do fundo ela talvez esteja deixando a desejar nos últimos tempos e poucas pessoas estão realmente ligadas nisso, de olho nesse tipo de coisa, assim como acabei de lembrar aqui, somente poucas e ótimas pessoas que assistem os vídeos aqui do canal também têm o hábito de deixar o like no vídeo. Então, faça como essas pessoas, não se esqueça do like se você já acompanha o canal, já está inscrito por aqui. Para quê? Para o YouTube entender que esse conteúdo tem valor e recomendar ele para mais pessoas. Combinado? Então, recomendar esse vídeo, que diga-se de passagem, também não é uma recomendação de investimentos, nem de compra, nem de venda do BCFF 11, nem de qualquer outro fundo que a gente vai ver aqui. E eu imagino que você já até saiba o que é um FOF, um fundo de fundo. E para quem não sabe o que é isso, nada mais é do que um tipo de fundo imobiliário em que os seus investimentos são feitos majoritariamente por meio da aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. Daí o nome fundo de fundos. Ou seja, ao invés de você mesmo escolher os seus fundos imobiliários, você vai ter uma equipe de gestores ali que vai fazer a escolha dos ativos que farão parte do portfólio de um fundo de fundos com esse objetivo. Então até aqui eu acho que é bem tranquilo, porque existem vários outros fundos de fundos também. Você tem os fundos de ações, que funcionam de forma parecida, os fundos multimercado também, enfim. Só que por mais que essa seja aqui uma estrutura simples de forma geral, fundos de fundos em geral, muitos investidores não gostam de ter gestores escolhendo em quais fundos o dinheiro deles será investido. Muita gente torce o nariz para os fundos de fundos, principalmente investidores mais experientes no mercado de fundos imobiliários. E por que será? Por que muita gente não gosta e por que o caso específico dos fundos de fundos é diferente, na minha opinião, dos fundos de ações, por exemplo? Então, essa crítica de muitos em relação aos fundos de fundos, ela é bem fundamentada, ao meu ver, porque você tem muitos casos no mercado em que a gestora, às vezes, pode tomar decisões que parecem atender mais aos seus próprios interesses, ao interesse do administrador, do fundo, do gestor, e não buscando fazer o que realmente seria melhor para o cotista do fundo naquele momento. Eu não estou dizendo que esse é o caso específico do BCFF 11, do BTG Pactual, que é quem faz a gestão do BCFF 11. Até aqui eu estou apenas explicando o porquê de muitos investidores serem reticentes com relação aos fundos de fundos. Tá? E eu não sei se você sabe, mas dentro da estrutura dos fundos de fundos, assim como em quase tudo que envolve investimentos, né, no mundo inteiro, seja qual for o investimento que você estiver falando, né, que você queira fazer, existe espaço para conflitos de interesses no mercado de investimento. Até se você quiser comprar um imóvel diretamente,
você vai ter conflito de interesse. O corretor às vezes pode omitir, às vezes, uns pontos negativos do imóvel, da localização, da vizinhança, etc., porque ele também está mais interessado e está mais preocupado em te vender por conta da comissão que ele vai ganhar. Isso não é uma exclusividade dos fundos, dos fundos de investimento imobiliário, dos fundos de ações, do mercado de ações, não. Qualquer que seja, né, a área, o segmento que a gente vai falando aqui no mercado de investimentos, você vai se deparar com conflitos de interesse. Quando você tem conhecimento, você consegue mitigar os impactos negativos disso daí, desses conflitos no seu retorno em geral. Então, como eu disse, desconfiar é sempre um ato de segurança e só estudar resolve. E também não estou falando que fundo de fundo é ruim, mas você como cotista do BCFF11 ou cotista de qualquer fundo de fundo, né, com potencial futuro cotista também, você como investidor em geral, você precisa ficar atento e entender como que a gestora está tomando as suas decisões. Quais são as estratégias que estão sendo trabalhadas dentro do fundo. Só que apesar de todos esses problemas que a gente viu aqui relacionados aos fundos de fundos, esses conflitos e tal, a gente também não tem como negar que eles saem ganhando no quesito diversificação, já que oferecem uma variedade de fundos imobiliários, diversos segmentos, tudo ali dentro da mesma cesta. Você não vai precisar ter essa preocupação. No caso do próprio BCFF11, por exemplo, é um fundo que investe em mais de 50 outros fundos imobiliários, além de mais de 15 operações de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, você tem aqui um ativo bem diversificado. Investindo em uma simples cota de BCFF11, você estaria facilmente dividindo o seu dinheiro em diversos segmentos, localidades, o que traz certa segurança, muito mais segurança, na verdade, para o cotista e muito menos trabalho, principalmente para aquele que está começando. Comprou uma cota só ali, você não tem mais toda essa preocupação que eu falei. Um ponto de atenção que eu teria ali em relação aos fundos aos quais o BCFF11 tem em carteira, primeiro, tem muitos fundos que são realmente do BTG Pactual e inclusive o fundo não omite isso, está claro lá os principais fundos, né, são realmente fundos da casa, isso não é um problema. Você tem também fundos que em sua maioria são fundos de recebíveis imobiliários, fundos de papel, também o que por si só não é um problema, eu mesmo tenho alguns fundos de papel, fundos desse segmento na minha carteira, isso não é um problema, cabe na diversificação tranquilamente. O que de fato preocupa é que esses fundos representam a maior parte do patrimônio do BCFF11. Então, atualmente, o BCFF11 ele tem aproximadamente 52% do seu capital em fundos de CRIs, né, ou CRIs propriamente ditos, além de 24% mais ou menos em lajes corporativas, cerca de 8% em galpões, 6% em shoppings, 6% em caixa e 4% em outros. E justamente por ter a maior parte do seu patrimônio exposta a fundos de CRIs ou a CRIs diretamente, o fundo ele vem sofrendo. A principal forma de retornar valor para o cotista, nesse caso, é através dos rendimentos mesmo, né? Não tem tanta valorização da cota, é como nos FIIs de tijolo raiz, 100% tijolo ali. Fundos de recebíveis, eles entregam um dividend yield, né, maior do que os fundos de tijolo. Mas por conta disso, o que acontece? A cota desses fundos de recebíveis tende a não se valorizar muito ao longo do tempo, nem mesmo em prazos muito longos. Você já está recebendo esse retorno, essa correção monetária na veia no seu rendimento. Por isso que o cotista ele precisa estar sempre reinvestindo, né, a parte desses proventos, que é referente à correção monetária, em novas cotas, para que assim ele consiga manter um retorno real pro patrimônio no longo prazo. Se não, você vai ter, por exemplo, uma quantidade ali de cotas de determinado fundo ou de fundos em geral, fundos de papel, você consegue uma renda passiva de R$5.000 por mês. Se você gasta toda essa renda, ao invés de reinvestir parte dela em novas cotas, daqui a 10 anos, por exemplo, a renda que essa mesma quantidade de cotas vai estar te dando todos os meses, talvez não seja suficiente mais para bancar o seu custo de vida, não vai ser equivalente aos R$5.000 por mês hoje. Por quê? Porque a parcela referente à correção monetária, a inflação, ela já está no rendimento. Você precisa reinvestir ela para você manter o poder de compra dessa renda passiva ao longo do tempo. Caso contrário, isso não acontece. O lado bom, digamos assim, é que também a gente tem a maior parte dos CRIs do BCFF11 e dos CRIs dos fundos nos quais ele investe, que são do tipo middle risk ou high grade, o que significa que são ativos mais confiáveis, mais seguros. Você não tem aqui um FII que está concentrado em outros fundos imobiliários do tipo high yield, por exemplo,
que são muito mais arriscados. Você tem o caso do HCTR11 aí, nesse momento está sofrendo muito, é um fundo que é muito mais arriscado. No caso do BCFF11, não, isso é uma parte positiva. Ainda assim, como eu falei, essa questão de você ter uma exposição muito grande a fundos de recebíveis, isso pode ser um dos fatores também que explica os motivos da rentabilidade do BCFF11 ter sido ruim nos últimos tempos. Esse tipo de fundo imobiliário vem sofrendo, mas você pega durante 2021 até uma boa parte de 2022, os fundos de recebíveis tiveram seu auge no mercado, todo mundo querendo comprar, estava rendendo pra caramba, as cotas disparando, muita emissão acontecendo, pagando mais de 1% ao mês, sendo que desde a segunda metade de 2022 e até esse ano de 2023, a história ela meio que mudou completamente. Os dividendos e as cotas estão em queda livre. Por quê? Porque a inflação ela começou a retrair. Além disso, dentro da parte dos fundos de tijolo, no BCFF11 ele tem uma exposição muito grande ao setor de lajes corporativas, que também há um bom tempo estão sofrendo, provavelmente é o segmento com os fundos mais complicados do mercado nesse momento. Você pegar ali os fundos de lajes corporativas se recuperando muito mais devagar do que os fundos de shopping, por exemplo, os fundos de logística, e são até considerados um porto seguro nesse mercado de fundos imobiliários. Nos relatórios divulgados todos os meses pela gestão, o que a gente vê? A gente consegue ver que a gestão do BCFF11, da questão da rentabilidade, realmente é um ponto que vem preocupando. O retorno acumulado do fundo ele está baixo, então considerando os dividendos, variação da cota também, foi menor do que o IFIX e do que o CDI nos últimos 24 e 36 meses. O BCFF11 ele perde para muitos outros fundos também bem seguros, dos primeiros fundos imobiliários que a gente teve na Bolsa de Valores. O retorno do HGLG11, por exemplo, é bem maior nos últimos anos, desde quando o fundo começou, do que o BCFF11. Na verdade, bem maior mesmo, ganha de lavada. Você tem HGRE11 também, que é um outro fundo antigo, com desempenho melhor. Então, aproveitando que a gente está falando aqui de retorno, outra coisa que a gente percebe é que para o investimento em fundos imobiliários bater a inflação, renda fixa, para você ter um retorno legal, é fundamental que você mantenha os aportes durante as quedas, os momentos difíceis, reinvista os dividendos também. Então, esse exemplo que eu vou colocar na tela aí do KNRI11, essa imagem, ela mostra claramente que os melhores momentos para você comprar as cotas é justamente quando a Selic está mais alta e a renda fixa parece ser a opção mais interessante. E você percebe que você tem janelas onde a cota ela fica um pouco lateralizada e depois ela anda bastante. Nesse momento, quem acumulou muitas cotas de fundos imobiliários nessas janelas recebe a recompensa, recebe o retorno do seu investimento. Você teve tempo para acumular muitas cotas e essas cotas elas vão subir. Diferente do que muita gente faz, que é esperar o mercado começar a subir, ou às vezes nem conhecia e o mercado começa a subir, e aí começa todo mundo a falar de fundo imobiliário, no meio da alta ali você entra e começa a fazer os seus aportes. Aí quando chega na máxima, que o mercado tem uma correção e começa a cair, você começa a dizer que fundo imobiliário não presta, a renda fixa é melhor e tal. Não. Para você ter um retorno muito interessante, você precisa permanecer realmente fazendo novos aportes durante os momentos de maior dificuldade no mercado de fundos imobiliários. E aí sim, no médio e longo prazo, o seu retorno vai ser muito bacana. Se você quiser ficar investindo somente pontualmente ou fazer um grande aporte e depois esperar, isso não funciona na minha opinião. E por mais que o recebimento de rendimentos seja o principal foco dos investidores em fundos imobiliários, a gente não pode ignorar o fator variação da cota, a valorização da cota, porque isso também faz parte, compõe um retorno no longo prazo. É um retorno total que o cotista vai ter ao investir em fundos imobiliários. Ou seja, você precisa comparar o retorno de ambos, considerando o reinvestimento dos dividendos também. É assim que você vai descobrir realmente qual foi a rentabilidade do fundo. No caso do BCFF11, na minha opinião, não foi um bom retorno que ele vem entregando nos últimos anos. Só criticar também dizendo que o retorno é ruim, que o retorno é baixo, isso não faz muita diferença, mas a gente precisa entender o que está por trás disso. Como eu falei, nos últimos 12, 24, 36 meses, o retorno do fundo é ruim. Por que isso está acontecendo, né? E um fator que ajuda a gente a explicar essa rentabilidade meio que complicada do BCFF11, que ele vem entregando nos últimos 2, 3 anos, é que ele não está conseguindo gerar movimentações que levem a ganho de capital. E isso compõe uma parcela muito boa do retorno do fundo. E o período realmente não é bom para esse tipo de fundo, para que esse tipo de fundo consiga auferir resultados com isso. Dentro do relatório mensal você consegue ver
que o fundo ele divide a sua estratégia de alocação em duas partes em relação à estratégia de seleção dos ativos. Você tem atualmente 68% do total de ativos que está com foco em renda e 32% para ganho de capital. Só que esse ganho de capital parece que ele não está vindo. Embora a teoria diga que 68% do resultado deveria vir de renda e 32% do ganho de capital, o relatório da gestora também mostra que no primeiro semestre deste ano, 100% da receita do fundo veio de renda. Então, o fundo ele não fez nenhuma movimentação relevante que gerasse ganho de capital e retorno para o cotista. Isso está impactando muito o resultado e é isso que você deveria esperar de um fundo de fundos meio com uma gestão mais ativa. Eu entendo que isso tem relação com o momento do mercado, tá difícil como um todo, alguns fundos ainda estão lateralizados, outros ainda em queda, mas a gente não pode esquecer que o IFIX terminou o primeiro semestre do mesmo ano com uma alta de aproximadamente 10%. Então o mercado está subindo, não dá para dizer que não houve espaço para ganho de capital, para movimentações no mercado de fundos imobiliários. E o que a gente tem visto em relação ao BCFF11 é uma certa passividade por parte da gestão que não tem feito grandes movimentos para comprar fundos imobiliários vistos como oportunidades nesse momento, que não fazem parte talvez da carteira atual do fundo, para conseguir oferecer esse ganho de capital. Então, de forma geral, o que eu vejo é que hoje não é um fundo tão bom, mas ainda assim continua recebendo status por muitos como uma opção inquestionável, como uma opção muito boa para quem busca diversificação, quando na realidade a gente tem opções melhores que o próprio BCFF11 para isso. E o que eu percebo é que no caso de um fundo de fundos como o BCFF11, inclusive, se você olhar o histórico, faz mais sentido comprar nos momentos de maior desconto realmente, quando está sofrendo realmente muito mais, quando o mercado de fundos imobiliários ele sofre mais, os fundos de fundos acabam apresentando um desconto meio que dobrado também, porque você tem um ponto negativo da taxa de administração que é dobrada, ou seja, está pagando a taxa de administração do fundo de fundos, que está pagando a taxa dos outros fundos, mas você tem um desconto também que é em dobro, entre aspas. Então, quando um fundo ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, se um fundo de fundos tem vários fundos desses na carteira e esse próprio fundo de fundo está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, você tem o desconto dobrado. Então, historicamente, se você for observar, faz mais sentido você comprar BCFF11 quando ele está muito descontado, quando ele está sofrendo e quem sabe até vender depois e colocar esse lucro no bolso, ganho de capital, mas como um ativo para você carregar no longo prazo recebendo dividendos, eu não vejo ele como uma boa opção, pois os números vêm mostrando que outros fundos imobiliários entregaram um resultado mais interessante, um resultado melhor e como isso seria o equivalente a uma estratégia mais ativa, você comprar na baixa, vender na alta, pagar imposto e tal, daria para você fazer também até com outros fundos imobiliários, mas não é o que eu particularmente busco nessa classe de ativos e por isso eu particularmente também não acho o BCFF11 uma opção interessante para se carregar na carteira no longo prazo. Ponto, minha opinião, isso para mim. Pode ser que isso mude, a gestão também se prove mais eficiente nos próximos anos, mas hoje, com base nesse histórico, eu fico de fora, venho ficando de fora. Porém, meus queridos amigos, no fim das contas, um fundo que eu posso considerar bom para mim pode ser ruim para você e vice-versa. Da mesma forma, um fundo que não é uma opção interessante para mim pode ser que para você faça sentido, que seja um bom investimento, é porque investimentos são muito pessoais e não existe um único ativo que seja unanimidade para todo mundo. Não estou aqui para ficar cagando regra, nem para ficar fazendo recomendação. É justamente por isso que eu digo para você não ficar tentando copiar a carteira de ninguém. Não importa o quão bom investidor você acredite que essa pessoa seja, não copie, porque o que funciona para ela pode não funcionar para você e vice-versa, tá? Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê na próxima, tamo junto, valeu!